E como o barro nas mãos do oleiro, assim também deve ser a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um programa Vida Consagrada aqui pela sua Rede Nazaré de televisão. Eu sou o Padre Alberto Cardoso, pároco da Paróquia Santíssima Trindade de Ananindeua, e acolho todos vocês para juntos conhecermos mais uma história vocacional, mais um testemunho de vida, de um chamado a uma consagração, que Deus, Deus que passa em nosso meio, em nossas comunidades, para chamar aqueles ou aquelas para uma consagração mais definitiva. E como a gente sempre fala, vocação acertada é vida feliz. E vamos conhecer mais uma história de mais uma religiosa, que foi chamada por Deus para uma consagração. Ela pertence à congregação Pia Sociedade Filhas de São Paulo, mais conhecidas como Irmãs Paulinas, Tem 67 anos de idade e é natural da cidade de Apucarana, no Paraná. É com grande alegria que nós recebemos no nosso programa de hoje a irmã Maria Imaculada. Seja bem-vinda, irmã, ao nosso programa. Vamos juntos conhecer um pouquinho da sua história, da sua vida, do seu chamado vocacional. Seja bem-vinda. Obrigada, Padre Alberto. É com alegria que eu posso dizer que falar da vocação, e a minha vocação, é alguma coisa particular, um chamado que a gente tem. Então, para você dizer, para me conhecerem um pouco mais, eu sou natural de Apucarana, mas sou um pouco daquela mistura da música do Chico Buarque. Meu pai é baiano, minha mãe é mineira, nasci em Apucarana, então no Paraná, Então tem uma longa história, e serve a minha história também em relação aos meus ascendentes de família da mãe. Sou afro, por isso sou uma negra. Olha e só. Meu nome de guerra é Preta, Irmã Preta, a qual eu sou conhecida. Irmã Preta? Irmã Preta. É um apelido que veio de família, embora sejamos todos pretos, mas eu ganhei nome, sou a terceira filha. Então, assim, da minha mãe tem também o português, meu pai também tem o português, Então, eu sinto assim que o nascer de uma família assim bastante eclética, no sentido que é uma mistura entre afro, entre português, entre o próprio brasileiro, e às vezes essa mistura, entre paranaense, mineiro e baiano, eu tenho assim uma facilidade de me entrosar muito nessas culturas, porque eu vivo culturas bastante diferentes dentro da própria família do particular, E nascida em Apucarana. E logo depois desse tempo, meus pais, como todo migrante nordestino, Meu pai sai da Bahia, com 20 anos, casa com a minha mãe em Minas. Tem minhas duas irmãs primeiras, nascidas lá. Eu nasci em Apucarana, no norte do Paraná, e depois fui para o oeste do Paraná. Então, o oeste do Paraná, na época, imagina, 40, 50 anos atrás, era bastante difícil, Imagina. Então, não é como hoje, o desenvolvimento de uma cidade que surge com 3 anos já tem toda a tecnologia de uma cidade, de uma capital, de uma metrópole, Na época, não. Eu lembro que meu pai trabalhava numa firma que foi, hoje diríamos, o loteamento, Uma grande gleba, onde foi colonizada, Ele dividia, seria um engenheiro agrimensor, Ele fazia as divisões com as pessoas que compravam e trabalhava lá. Quando eu fui para lá, eu estava com 3 aninhos, saindo de Apucarana, a nossa casa, que depois seria um hotel para hospedar essas pessoas, minha mãe teve que andar ficamos 15 quilômetros longe para fazer uma clareira para construir a nossa casa. Você imagina, Então, essa cidade até hoje tem sentido de acampamento, Como era difícil, 40, 50 anos atrás. Imagina, Então, lá eu nasci, aliás, lá eu cresci, com toda a minha família, e depois veio chegar, depois eu saí, ficamos lá todo o tempo até vir para o convento, Então, foi uma experiência, assim, de migração eu tenho bastante grande, Entendi. Nessa época, a senhora tinha alguma presença, atividade de alguma paróquia, alguma comunidade, assim, de pastoral mesmo, assim, de vida de igreja? Então, quando a gente veio assumir, porque a nossa região lá, ela foi bastante evangelizada com os padres palotinos. Então, legal. é bastante forte isso aí. Eles têm também essa característica, são centros palote de missões, Então, eu morava no distrito e o município era Iporã. Eu morava numa cidadezinha chamada Oroitê. Tudo é indígena, tudo é bem bastante assim. E a gente tinha missas, mas a minha família é bastante católica. Os meus avós, as minhas tias, então a gente sempre teve comum, também o mineiro tradicional, É a novena, é a oração, é o terço, é aquela coisa muito familiar,
mas bastante intensa. E a família toda participa muito bem, né? Então, as minhas tias eram catequistas, minha mãe era catequista, na época também, né? Eu lembro que, assim, que minha mãe não tinha muita formação que hoje nós temos, né? Uma iniciação cristã, que tem toda uma pastoral, tudo mais, né? Mas essa fé arraigada, ela passava para a gente, né? Como alguma coisa muito natural, né? Eu lembro que a minha mãe, na simplicidade, para atender para esses pequenininhos que não sabia entender como que era a criação. Aí, quem era Deus? Então, era Deus como do céu, da terra, todas as pessoas, né? Quer dizer, assim, da universidade de Deus, né? E a gente aprendia, a gente projetava isso, né? Sim. Então, sou de uma família bastante católica, né? A gente sempre foi alimentada. E os padres palutinos, sempre digo, também agradeço a minha vocação, que foram que eles fui alimentada, né? Por essa evangelização que eles nos davam, com as missas, acho que semanal, tinha missas na cidadezinha, né? Não era de todos os dias, né? Mas a gente sempre muito fiel a novena do Natal, a quaresma, né? A penitência chamada ao jejum, né? Alguma coisa muito forte. Sim, né? sim. Tem, né? Uhum. Interessante. Nessa época aí desse início, digamos assim, da sua caminhada de igreja, só tinha algum sonho assim pessoal ou profissional, assim, de estudar, de seguir alguma carreira profissional nessa época? Ou já tinha alguma coisa de vida consagrada aí? Não, nada de vida consagrada, mas sim de uma admiração, sim, muito grande. Por exemplo, os missionários passavam na cidade, gente, porque na época tinha muito dos missionários, acredito que sejam os franciscanos, né? E eu lembro que a primeira missão, nível de todo o município, eram 2 missionários, que acredito que eram franciscanos, né? E eu me encantava a vida deles, a oração. Aquela gente, meus pais, então, para fazer as missões na nossa vilazinha, eles começaram a abrir um barracão que fizeram em quase 24 horas, todos os homens, né? Às 6 da manhã, todo mundo acordado, né? Para ir para as orações que os missionários estavam passando. Aí era aquela coisa ainda do conjunto, batizava, crismava, casava, né? Tudo, os sacramentos, né? Para aproveitar as missões, né? E aquilo me encantava, né? Eu ficava encantada, mas não tinha, assim, um despertar vocacional, uma certeza, uma clareza, melhor, do que era a vocação, né? Encantava, achava lindo, né? E como minha família também, por ser católica, era uma família, assim, bastante acolhedora das necessidades das pessoas. Então, na minha casa, na casa dos meus avós, dos meus tios, sempre foi aquela casa muito aberta. Eu lembro que, como a gente morava no hotel, tinha bastante quartos, mas se aqueles quartos ficavam todos preenchidos, chegava uma pessoa doente que vinha dos sítios, né, que tinha uma necessidade, nós, filhas, éramos obrigadas a sair dos nossos quartos para acolher essa pessoa que estava com necessidade, né? Então, assim, na minha casa eu aprendi muito esse sentido da solidariedade, do acolher o outro e o necessitado. Isso é uma coisa muito forte, né? Então, eu acredito que isso já foi um fomento para uma vocação feita, entrega, doação, né? Certamente. Mas na perspectiva profissional, tinha assim, eu quero ser médica, quero ser, sei lá, jornalista, algo do tipo? Não, é assim, meu pai sempre priorizou a cultura e a gente ia estudar, né? Eu lembro que quando a gente terminou o primário, a gente tinha que viajar 15 quilômetros para fazer ginásio, naquela época, né? Depois do colegial, né? Alguma coisa que foi uma prioridade para os meus pais, né? Gostava de ler, tinha coisas assim, mas não tinha assim, uma ambição muito de uma profissão. Claro que a consequência seria ser uma professora, que a minha família era toda de professores, de pedagogos, né? Uhum. Mas não tinha assim um ideal, não. Mas quando via conhecer as Paulinas, assim, aí foi um despertar diferenciado. Olha só. E já quero aproveitar então esse gancho para perguntar como foi que a senhora conheceu as irmãs Paulinas, né, nesse contexto. Então, dentro engraçado, né? Como que Deus chama, independente do lugar, e as presenças das pessoas como testemunhas, né? Quando eu comecei a fazer o ginásio, à época que era, né, hoje o secundário, eu estudava no colégio estadual, mas era gerido por irmãs, as irmãs palutinas também, né? Eram professoras, era diretora e tudo mais, né? Mas, no entanto, o meu contato com as Paulinas foi um acaso, que eu digo, né? Porque eu já estava no 2º grau e elas vieram fazer uma missão. E também as Paulinas, nós temos essa missão itinerante de ir ao encontro, de fazer evangelização, né? E as Paulinas vieram à minha casa para fazer a evangelização na escola da minha cidade, mas eu já não estava nessa escola, eu já estava na escola superior ali, maior, né? Aí, tá. E o acaso que eu falo, né? Porque eu estava fazendo um trabalho numa sala à parte da minha casa, né? As irmãs entraram e perguntou para minha irmã mais velha, será que tem aqui não tem vocação? Nós éramos 4 meninas, fomos 4 meninas primeiras, né? Aí minha irmã mais velha falou assim, acho que precisa safar, né? A minha irmã, ela disse que quer ser freira, mas eu não sei se ela quer ser freira, né? Aí a irmã entrou na sala que eu estava, né? Ela falou assim, você tem vocação? Eu falei, não sei o que é vocação.
Se achar bonito e querer ser, eu tenho. Era muito espontâneo assim, né? Aí foi aí que começou então o contato com as paulinas. Né? Entendi. O que foi que mais assim, lhe encantou, assim, né? Quando a senhora conheceu, teve essa primeira experiência, né? O que mais lhe encantou dessa convivência, dessa vida das paulinas? Olha, por incrível que pareça, aquilo que eu digo, eu sou bastante tímida, né? Foi trabalhar com a comunicação. Tem uma abrangência muito maior, né? Quer dizer, aquilo que, por exemplo, eu via que as irmãs das escolas ficavam limitadas às escolas, à escola, à educação, né? Então, as paulinas, quando me apresentou o fundador, né? A perspectiva dessa missão, trabalhar com a comunicação. E eu tenho vergonha até de microfone, mas eu queria ser, foi uma coisa que eu admirava. Acho que eu falo, comunicação inexplicável, né? Não se tem aquela coisa, né? Mas, no entanto, eu acho assim, foi muito linda. Quando ela partiu, que o fundador pensava em uma vocação a serviço e evangelizar uma igreja que é o mundo, aquilo me encantou. Talvez a minha cidade fosse muito pequena e eu queria atingir o mundo, né? Então, aquela coisa assim que me chamou muita atenção. Né? A senhora tinha quantos anos nessa época? Nessa época, quando eu conheci as paulinas, eu já estava com 18 anos. 18 anos, 18 olha só. Uhum. E a sua família, quando foi percebendo essas suas, digamos assim, orientações, inclinações para a vida consagrada, como foi que eles foram reagindo a isso daí? Então, como a minha família é muito livre, para contextualizar um pouco, eu conheço só a família mais da minha mãe. Né? Eram 9 irmãos, entre minha mãe e os outros irmãos. Né? Todos esses irmãos tiveram uma média de 5, 7 filhos. Então, nós éramos assim, muitas moças dentro da família. Tanto é que a referência da nossa família não eram nossos pais, era o nosso avô, José Vicente. Então, à época, assim, quando convidava para uma festa, naquele tempo era toda festa muito familiar, né? Vamos convidar as netas do Vicente, que davam uma festa, éramos 12 moças. Você imagina, mais ou menos a mesma idade, né? Então, essas 12 moças, né? Então, quando eu fui, as irmãs começaram assim, uma relação mais próxima, de decisão mesmo para entrar no convento, não tive resistência, não. Inclusive, não acreditavam muito, porque eu tinha assim, como todas as jovens, meus pais eram muito liberais, nunca tiveram assim aquela questão de, embora sejamos moças e mulheres na minha casa, nunca teve aquela coisa de controle, não. Meu pai sempre, e a minha mãe dizia, vocês são responsáveis e têm liberdade. Então, a gente aprendeu isso, né? Então, a gente tinha essa muita liberdade. Então, quando eu disse para ser freira, ninguém acreditava muito não, viu? A minha mãe, então, ela teve vocação para vigária, não para padre, não para freira. Porque aquela ideia que se tem mesmo, né? A vocação era aquelas pessoas assim, né? Piegas. E eu sempre fui muito aberta, muito alegre, assim, tanta família também, né? Então, minha mãe dizia, ela tem vocação para vigária, não vai ser freira, não. Aí, quando eu decidi mesmo, a época que eu conheci as paulinas era 77, fui entrar no convento já em 79, né? Meu pai que teve assim um choque, que eu também das 3, somos 4, eu era a terceira, né? Uhum. E meu pai, a primeira a sair de casa, as minhas irmãs eram todas, as mais velhas eram solteiras também, né? Meu pai teve um pouco de resistência, que ele dizia, você vai porque você quer, você vai porque você quer. Mas eu quero, pai, então não vou impedir, né? Com um mês, eu entrei por Curitiba e fui para São Paulo. Um mês, meu pai foi me visitar na certeza que eu não ia ficar no convento, né? Aí ele dizia, você não quer ir embora? Não, eu não quero ir embora. Então, assim, mas não tive resistência, não. Eu acho que porque a família era católica, assim, nesse sentido, né, respeitaram muito a minha opção. Né? Que bom. Muito bonito. Uhum. Que bom. E eu acho bonito porque, assim, né, eu pergunto sempre essas coisas porque existem casos e casos, né? Aquelas famílias que já, né, criam mais resistência, né? Não vai, você não vai, não vou deixar. E tem aquelas que falam assim, não, a gente, né, estamos apoiando, estamos juntos, não sei o quê. Mas é interessante só falar que, né, a primeira que saiu de casa e foi justamente para ir para o convento. E na família não tem nenhum histórico de vida religiosa que eu conheço. Que olha só, que bonito. Ela diz que ela é tímida para a câmera, mas vocês estão vendo como é que ela fala, como é que ri, como é que é feliz conversando aqui com a gente. Isso é uma coisa muito boa, né? Bom, nós estamos aqui no nosso programa de hoje com a irmã Maria Imaculada, ela que faz parte da Congregação das Irmãs Paulinas, está contando um pouquinho sobre a sua história vocacional, né? Com muita alegria, com muito sorriso no rosto. A gente vai fazer uma pequena pausa para o nosso apoio cultural. Fique com a gente volta já, não sai daí. E estamos de volta com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua Rede Nazaré de Televisão, comigo, o Padre Alberto Cardoso. E estamos conversando também com a irmã Maria Imaculada, mais conhecida como Irmã Preta, né? Todo mundo já conhece ela dessa forma, apelido já de infância. Irmã, a gente falava no bloco anterior sobre, né, suas realidades, né, de família, como foi que surgiu ali a sua vocação. E agora eu pergunto para a senhora apresentar um pouquinho para a gente também,
sobre o carisma da Congregação das Irmãs Paulinas, né, o fundador e essa presença bonita que vocês têm no Brasil e no mundo também, né, contribuindo com a comunicação, a evangelização através da comunicação. Certo. Então, falar da nossa congregação e falar do fundador é alguma coisa que nos orgulha muito, né? Então, nosso fundador, ele é Padre Tiago Alberione, nascido na Itália, e aos 14 anos ele era seminarista diocesano e foi a passagem do século XIX, né, do século XX. E ele então, né, foi convidado, todos os seminaristas, a estarem em oração toda a noite da passagem do século. E ele esteve nessa oração lá em Alba, né, e rezando, ele sentiu que da cia do tabernáculo um grande chamado: vinde a mim todos que estão cansados. Então ele levou realmente a sério como chamado, uma vocação especial, na qual ele se comprometeu realmente em fazer alguma coisa para esses que estão cansados e para o homem do novo tempo. À época também, como seminarista, eles tinham influência já desse novo século, né? E tinha um grande sociólogo, Torniolo, que já incentivava a perceber as mudanças que estavam acontecendo, né? O mundo saía do mundo agrário, do mundo muito rural, né? Para já as novas tecnologias surgindo. Principalmente a escrita, né? A imprensa e, consequentemente, já havia o cinema e tudo mais. Então, desde os 14 anos, Padre Alberione focou, né, que ele deveria estar evangelizando, então, com esses meios. Além desse torneio do grande sociólogo, também tinha a igreja, né, tinha influências de Dom Bosco, de São Vicente de Paulo, né, que já tinha as vicentinas que já iam ao encontro das pessoas, né. Então, nosso fundador ele foi muito hábil nesse sentido de perceber a mudança que o século estava apresentando e que ele queria uma congregação que também estivesse fazendo frente a essa realidade de mudança, de transformação, né. E ao primeiro tempo ele pensava assim, que essa congregação, ele não pensava numa congregação institucional, ele pensava mais de pessoas que se dedicariam a esse carisma da comunicação, a serviço de trabalhar com esses novos meios, né? Mas o tempo vai evoluindo. E a necessidade também da época, nem se imaginava que pudesse existir uma congregação ou um momento de convivência, que hoje tem as comunidades de vida, né? Que não tivesse voz, que não tivesse ligado ao Instituto, né? Aí então ele começou a surgir. Aí a primeira congregação que nasceu do nosso fundador foram os padres paulinos. Eles nasceram em 1915, mas logo em seguida, 1914 nasceram os paulinos e em 1915 nascemos nós, as paulinas, né? E as paulinas então foi assim alguma coisa de que uma vocação que o fundador chamava as pessoas que se vieram para sentiram com ele também essa chamada, essa vocação. E a nossa, então, a gente diz a cofundadora, é a irmã Teresa Merlo, que nós chamamos ela de Tecla. Tecla porque era aquela discípula do São Paulo, né? Que era uma grande diaconisa. São Paulo acompanhou São Paulo apóstolo, né? Então ela teve na congregação um codinome também de Tecla, né? Tecla Merlo, mas o nome dela é Teresa Merlo, né? Então foi a primeira paulina com um grupo de mais jovens, né? Que então elas também surgiram ali em Alba e receberam logo dos primeiros tempos de formação dada pelo fundador, já foi para Susa, onde teve a primeira jornal da diocese, onde elas começaram a assumir, né? A gráfica era aquilo tudo de logotipo, de máquina, de chumbo, alguma coisa assim muito própria do tempo, né? Hoje é tudo digitalizado, né? Tudo informatizado, né? Então nasceu o primeiro grupo de paulinas, né? E esse grupo então foi crescendo, né? Depois, então, o fundador, ele é muito fértil e ele também era bastante feminista, viu? Porque daí ele fundou 5 congregações, nas quais só tem uma masculina, a primeira dos paulinos, depois todas as nossas outras somos femininas, né? Olha só. Então, as paulinas em 1915, depois nasceram as discípulas, que as discípulas também cuidam da liturgia, do canto para a igreja. Nasceram, então, as pastorinhas, para estar junto às paróquias, como pastoral. E a última da congregação feminina foram apostolinas, que é para cuidar das vocações, não para a família paulina, mas a vocação para a igreja, né? Olha só. Muito lindo. Então ele tem assim uma complexidade, uma complementariedade entre os carismas que ele fundou para atender
o total da igreja, né? Fantástico. Além disso, também tem os grupos de leigos que ele considerou também, por exemplo, anunciatinas, que são leigas consagradas dentro da sociedade, que trabalham em independência, mas ligadas ao carisma. Tem os gabrielinos, jovens também, homens, né, que queiram ser. Tem Jesus sacerdote, aqueles clérigos que não querem associar a nossa vocação e ao carisma. E tem também a Sagrada Família. Então, nós somos, a gente fala, nós somos uma família do fundador, né, que ele pensava em todos os ramos para que seja uma complementariedade na igreja, né? Fantástico, fantástico. E o que é essa evangelização? O porquê esses carismas, né? É para realmente tornar Jesus mestre de caminho, verdade e vida conhecido. Então, o fundamento de toda a congregação é esse. Nós temos como nosso ideal e nosso segmento a pessoa de Jesus Cristo, caminho, verdade e vida, né? Acompanhado por Maria, Rainha dos Apóstolos, né? É o central da nossa vocação. Né? E evangelizar as pessoas. Né? Então, Paulina evangeliza com a comunicação, as discípulas com a liturgia, as apostolinas com o chamado da vocação, mas também trabalhamos muito integrados. Né? A gente tem muita sintonia entre as congregações e os ramos. Né? Entendi. E aqui também na nossa Arquidiocese de Belém, a gente deve muito a essa presença das Paulinas, né? No começo da comunicação aqui na nossa Fundação Nazaré, ainda na rádio, tinha uma presença muito grande, né, de coordenação, de organização, né, direção aqui dos nossos veículos de comunicação da Arquidiocese, uma parceria que foi feita naquele começo, né, de tudo, começou justamente com esta presença das Irmãs Paulinas, a contribuição valorosa para as comunicações, né, evangelização através da comunicação aqui na nossa Arquidiocese de Belém, né, isso é muito bonito. Verdade, Padre Alberto. Inclusive, eu estou aqui há pouco em Belém, né? Aí eu cheguei aqui, todo mundo perguntava de irmãs que eu nunca imaginava que tivesse morado aqui. Então, por exemplo, tem a nossa irmã Romi, que hoje já está no céu, ela é uma grande biblista, né? Eu sempre a vi Roma, isso, lá no centro, né? Chega aqui um padre um dia me perguntando, irmã Romi, o senhor conheceu onde? Aqui. Aí depois, sabia da irmã também, a irmã Matilde, né? Que foi a fundadora junto com a diocese da TV, né? Isso. Uma irmã Celeste, né? Aí me perguntam tanto de paulinas aqui em Belém, que eu tive a curiosidade de ver o álbum. Quando eu vi, acho que metade da minha congregação já morou aqui em Belém. Então, tipo assim, olha que coisa linda, né? Vocês nos conhecem porque realmente tivemos uma presença muito marcante, né? Com certeza. Junto com a Arquidiocese. Com né? certeza. Isso é muito lindo. Com certeza. E aí agora voltando um pouquinho para a irmã Preta. Irmã Preta, é isso, meu nome de quem? E como é que foi então esse processo de sair de casa, ir para o convento, né, da congregação das Irmãs Paulinas, né, aquele negócio, né, de ir morar num lugar diferente, né, da família, como é que foi isso daí? Então, Padre Alberto, isso que eu digo, no meu tempo, vocação com 18 anos já era velha, viu? Porque há 40, 50 anos atrás, as meninas entravam com 12, 13 anos. Né? Rapaz, é verdade, 18 anos já estava muito velha, né? Então eu entrei para a comunidade de Curitiba, porque eu sou paranaense, né? Mas assim, no mesmo dia, foi uma semana de adaptação, fui para São Paulo agrupar o grupo das maiores. Né? Então nós éramos um grupo de 57 meninas, quase 50, né? Nossa. Jovens, né? E dessas jovens, então a gente já era as adultas, né? Que já tinha cursos superiores, algumas, né, e outras ainda no segundo grau, tudo mais, né? E essa trajetória vocacional, para nós que já tínhamos mais idade, é um pouco mais rápida. Assim mesmo, acho que o nosso processo vocacional é um pouco lento, como também no seminário, né? Então, nós tivemos assim, falamos ainda a pré-apostolantado, que são, aí depende muito da nossa, como a gente introjeta, né, o carisma, a vocação e assume, né, que ela varia, pode ser de 1 a 2 anos, né, depois temos o postulantado, que já era uma época também para a gente fazer uma experiência apostólica. Então, desde muito cedo, a gente entra, por exemplo, eu entrei, nós tínhamos a gráfica, trabalho assim, já começa a trabalhar com a comunicação e o postulantado era a oportunidade de ir para as filiais. Nós temos em todo o Brasil, né, nas comunidades, onde tem mais um trabalho mais inserido, que são as livrarias, com trabalhos também externos de missão, né? Aí depois a gente retorna para o noviciado, que são 2 anos, né, de noviciado. Depois também nesse noviciado tem o canônico de 1 ano fechado, né? Depois faz também uma experiência e se faz os votos. Então, uma caminhada de preparação bastante mais intensa, onde a gente estuda os fundamentos da congregação, né? As constituições, as nossas histórias, né? E faz os votos. Aí o voto nós somos chamadas de junioras. Esse período também não é assim determinado, mas é um período que vai de acordo com os nossos processos, né? Algumas fazem 5 anos, outras mais, outras menos, né?
E para votos perpétuos é alguma coisa que se é preparado eu sempre digo que eu tenho assim, minha história vocacional muito interessante. Na congregação é normal que a gente, depois de expressão voto perpétuo, vai a Roma. Como o nosso grupo era muito grande, eram mais de 20, ninguém foi a Roma. Fiquei. Eu sempre digo, quando chega a minha vez de uma preparação mais intensa, eu não fui. Mas aí passaram, mas assim fizemos aqui no Brasil. E ainda hoje, por exemplo, nós vamos ter em breve, agora em abril, votos perpétuos de Irmã Sheila, que é aqui do Pará, que vai ser celebrado aqui também, né? E ela está em Roma fazendo essa preparação intensa, né? Que é uma coisa linda, porque daí reúne as junioras do mundo. Então, é uma experiência riquíssima, né? De gente do Oriente, da Ásia, da América Latina, da Europa, né? Nessa convivência que ficam de 8 meses até mais tempo, né? Para essa preparação. Vale a pena quando ela voltar, você fazer uma entrevista. Sim, sim, claro. Queremos conversar com ela também aqui no nosso programa, vai ser uma alegria. E aí eu pergunto para a senhora, foi difícil a sua adaptação para essa nova realidade, esse novo de Deus que estava começando na sua vida ali? Deu muita saudade de casa? Muita saudade. Você imagina, como eu disse, né? Eu sou as três filhas, a primeira saí de casa, né? Sim. Então eu tinha muita saudade da minha casa. Porque você pode ver que a minha família é muito espontânea, muito alegre e tudo mais. A gente chega no convento, hoje é um pouco mais aberto, né? Era muita norma, muita lei, muitas coisinhas, né? Pra gente que já tinha uma cabeça meio formada, né? Não era muito fácil, né? Então, assim, eu sempre coloquei o meu ideário como alguma coisa que eu deveria chegar, né? Embora, assim, existia dificuldade, mas nunca foram empecilhos para eu não dar seguimento à minha vocação. Eu tinha sempre certeza de que era chamada e que me fazia chamada também. Acho isso muito importante, né? Porque hoje, assim, entre as minhas colegas, que se a gente vai pensar, né? Nós éramos quase 50 meninas, fomos 20 para o noviciado, das 20, 10 fizeram profissão, aos 25 anos de voto, só 5 ficamos, você vê. E não é que elas eram vocacionadas, eu sempre digo, eu tinha meninas que eram muito mais santas, muito mais assim, da oração, muito mais... Mas alguma coisa que talvez não deu a perseverança, né? Eu acho que eu sempre digo, uma vocação a gente alimenta dia a dia, né? E a gente também se faz chamada, né? Daquilo que a gente sente de vocação. Então, eu acho que as dificuldades nunca foram assim empecilhos, não. Foram dificuldades, mas não empecilho para dar seguimento à minha vocação. Claro, claro. Os seus votos perpétuos, eles aconteceram aonde? Aconteceu, então, né? Os votos perpétuos nós costumamos fazer em família. Na cidade, mas no meu caso não. Eu fiz em Curitiba, no convento mesmo. Éramos 2 irmãs que ficamos e a gente fez lá em Curitiba. E como é que foi para a senhora essa experiência do voto? Então, foi muito assim, o definitivo é sempre o definitivo, né? Mas não deixou de ser uma alegria, porque quando eu fiz voto foi em 82. Ainda, aí está. Meus pais, sou paranaense, quando eu vim para o convento, eles migraram para Rondônia. A época, eu só fazia só no tempo de janeiro, né? Então, época de muita chuva lá, as estradas eram muito precárias. Então, foi uma experiência para eu fazer o voto perpétuo. Eu também tive a graça de fazer o retiro inaciano, de 30 dias. Olha, então, foi uma experiência muito boa, que eu sempre digo, a minha vocação é sustentada por essa experiência fundamental. 30 dias de oração, né, inaciana, né? Me deu uma solidez para eu discernir mesmo e sentir esse acompanhamento. Acho que mais do que discernir, é sentir esse acompanhamento que Deus é quem faz na vocação. Eu só tenho que estar aberta para esse grande chamado, né? Isso foi muito lindo. Aí eu fiz no convento lá em Curitiba, com as irmãs, né? Na época eram muitas irmãs. O pai estava presente? Não, para você ver que é interessante. Porque na época, eu falei, a estrada era muito difícil, passagem de avião era impossível. Imagina. Né? Então, meus pais não estiveram. Mas tive muita presença das irmãs, né? As irmãs que me acompanhavam todo tipo de formação. Entendi. E aquela resistência que ele tinha lá no começo, né? Como é que foi passando? Eu só descobri que não teve resistência, que acabou. Um dia eu estava em umas férias, também não fiz férias todo ano, não faço. E eu estava lá e meu pai passou mal. Aí foram lá para o hospital e eu fui visitar. Aí foi assim, pai, tá conversando. Ele com os amigos dele, meu pai era muito conversador, muito querido. Ele dizia assim, olha, essa menina, quando foi para o convento, eu não queria, não. Eu senti, das 4, meu Deus, foi muito difícil. Mas hoje é que mais me dá orgulho. Olha aí. Papai, como que é? Não estou entendendo. Então ele teve também ele se converteu a isso. Mas tá,
Durante a minha vida, eles vieram me visitar várias vezes, né? Olha, que bênção. Vieram ao bênção. convento me visitar, né? E meu pai era uma pessoa, assim, muito querida. Acho que essa minha espontaneidade... Eu sempre digo assim, eu sou a cara da minha mãe, o gênio da minha mãe. E a alegria do meu pai. Meu pai era uma pessoa muito alegre. Ele morreu aos 92 anos. E ele dizia, poxa, a vida é tão bela, uma árvore vive 300 anos, por que tem que morrer antes dos 100? Mas ele merecia mesmo, porque ele teve uma vida muito linda, muito intensa, muita coisa linda assim, né? Como é que era o nome dele? Rufino. Rufino Ferreira. Era uma vida assim de alegria. Você acredita que ele aos 80 anos, ele e meu pai e a minha mãe eram ainda convidados para ser padrinhos de casamento? Você imagina um idoso e jovens que eu convido, né? Ele era uma pessoa muito feliz mesmo. Imagina, né? imagina. Você devia conquistar muitos com o jeito dele, né? O jeito dele. Adorava, até os 90 anos, ver Malhação. Aquele programa de adolescente. Eu não entendo, porque eu não tenho transporte de televisão. Ai, ai. Coisa linda assim. Mas certamente no céu está lá com certeza, ele muito feliz. Muito feliz, intercedendo pelas vocações, porque ele chegou a essa conclusão, né? A filha que me dá alegria é essa, que hoje é religiosa, né? Que benção. Bom, nosso programa está aqui recebendo esta espontaneidade, esta alegria da irmã Maria Imaculada, irmã Preta, contando um pouquinho da sua história vocacional, seu testemunho de vida, muitas coisas boas, coisas alegres, felizes, que certamente alegram também o nosso coração. Vamos fazer mais uma pausa para o nosso apoio cultural e a gente volta na sequência, não sai daí. E voltamos com o nosso programa Vida Consagrada aqui pela sua rede Nazaré de televisão, comigo, o Padre Alberto Cardoso, e hoje recebendo também a irmã Maria Imaculada, a irmã Preta, né, que está contando um pouquinho da sua história vocacional, testemunho de vida, ela que faz parte da Congregação das Irmãs Paulinas, está atualmente em Belém. E a gente falava, irmã, no bloco anterior sobre a realidade do carisma da congregação, as etapas de formação, as experiências bonitas que a senhora também teve nesse processo. E eu lhe pergunto, depois da sua profissão religiosa, né, a profissão perpétua, né, a senhora foi enviada em missão para quais realidades que por onde a senhora já passou, já pôde contribuir, né, como religiosa? Conta pra gente. Sim. Então, eu fiz profissão em 81, a primeira experiência apostólica mesmo foi trabalhar na editora, não na parte de redação. Nós tínhamos a gráfica, então eu acompanhava as obras para a gráfica, contratos, coisas assim, né? Foi uma experiência muito legal de 4 anos. Nessa experiência de 4 anos, depois, então, a gente sempre está, a gente não faz profissão em definitivo trabalho, né? Fui transferido para o Rio, para uma livraria. Interessante, que as minhas transferências são bastante históricas e interessantes, porque eu fui para a livraria do Rio, onde era gerente a minha primeira formadora. Quando eu entrei. Irmã Maria Ema, que também foi gerente aqui de Belém. Né? Aí, então, eu fui para lá para substituí-la. E foi muito interessante, porque essa minha experiência de contato com a obra ainda nascendo, né? Que vem da compilação, da escolha do livro, da impressão, né? Me deu uma base muito grande de como que é o processo que acontece dentro de uma editoração. Então, vim para a livraria de Curitiba, do Rio de Janeiro, muito interessante, um grande desafio também, porque eu nunca tinha trabalhado de livreira, né? Nesse sentido diretamente responsável, né? E nessa experiência foi um crescimento muito lindo, que eu sempre falo. Foi o primeiro laboratório de livraria, foi no Rio de Janeiro, fiquei 8 anos lá no Rio de Janeiro. E uma experiência muito linda, com uma diversidade muito grande, porque o Rio de Janeiro é uma complexidade, né? E uma cidade muito linda também, eu fiquei encantada, né? Primeiro a gente vai com a resistência, porque parece que não, mas São Paulo e Rio tem uma rivalidade muito grande. Uma rivalidade? É mesmo? Nossa, incrível. Se a igreja assim, os jornais, se estivesse no Rio, é aquela coisa muito interessante. Mas a gente chega assim com o espírito mais de missionário, né, de estar assumindo, né? Foi muito lindo. Eu sempre falo que meu primeiro laboratório de ser uma livrarista foi o Rio de Janeiro. Lá eu aprendi. Na época a gente tinha muito... éramos poucos ainda, né? Nesse mundo da livraria, éramos os paulinos, um pouco avós, mas nunca tiveram muitas livrarias, né? Então, e também a tecnologia era bastante atrasada. Eu lembro que os primeiros anos, assim, aquelas filas no Natal, né? Dentro do caixa, né? Porque também era tudo muito manual, né? Hoje em dia é tudo muito manual. Então, foi uma experiência muito linda, onde a gente pôde também fazer esse contato, porque eu acho que a livraria é um espaço que a gente tem, assim, uma experiência muito forte de uma missão mesmo, de atender as necessidades das pessoas, né? E eu me lembro, assim, que
a gente também, quando jovem, tem um pouco muito de ideário, né? A gente que acha que tem que salvar o mundo, e o mundo que a gente está, a gente acha pequeno, né? Quando Deus faz servir do mundo pequeno, né? E eu me lembro assim, que um dia eu estava assim, num momento assim, muito de desconforto, assim, no sentido, mas meu Deus, a gente questiona, né? Será que eu estou na vocação certa? Será que eu estou evangelizando, né? Aí, Padre Alberto, você não vai acreditar. Geralmente é horário de almoço no Rio, porque as pessoas geralmente vêm das periferias para trabalhar. Ainda o centro do Rio é muito de trabalho das pessoas que vêm dos bairros, né, para trabalhar. Então, o que eles têm para fazer, o mesmo católico, é horário de almoço. Então, muitas pessoas vêm ao horário do almoço à livraria. É o horário que tem mais gente, né? Assim, no Rio de Janeiro, na minha experiência desses 8 anos, né? Aí um dia chegou um rapaz, um senhor assim, a senhora é irmã, imagina com essa espontaneidade. Sou irmã. A cara não diz muito, é sua irmã. Aí ele falou assim, vou contar uma experiência para a senhora muito interessante. A senhora não vai acreditar, mas vou lhe dizer. Aí ele disse assim, olha, eu trabalhei sempre aqui de gerente de um banco, aqui ao lado de vocês. Aí ele disse assim, eu tinha um amigo meu que estava passando por um momento muito difícil, tanto financeiro, de família, de fé, tudo mais. E ele desabafou comigo, irmã, e eu disse assim, olha, marca um dia para a gente vir almoçar juntos. E eu marquei com ele. E eu sou sempre cliente de vocês, meu horário de almoço eu faço sempre aqui na livraria, né? E eu trouxe para aqui com vocês, né? E o que nós ficamos fazendo? Eu fui naquele setor de cartões e lia cada mensagem com ele. Todos os cartões, vendo com esse meu amigo, né? Passou o horário de almoço. Aí ele disse assim ao amigo dele, você está com fome? O amigo falou, não. Eu falei, esse é o almoço que eu queria ter oferecido a você. Aí ele disse assim, irmã, você não vai acreditar. Olha só. Esse meu amigo depois voltou e disse, você não sabe a transformação que aconteceu na minha vida e na vida da minha família. Aí a gente acredita naquele que o fundador falava, uma mensagem, ela pode ser salvadora. Claro. E você acredita, então por isso que a missão da comunicação nos faz acreditar e me faz ser uma paulina assim, realizada nesse sentido. Eu não sou simplesmente uma que entrega livro ou que troca por dinheiro, não. A gente acredita naquilo que nós temos como carisma, né? Evangelizar com a comunicação. A pessoa é anônima, eu não sei quem é, ele também não revelou, mas você vê. Mas só que, como diz o fundador também, as paulinas não vai ter todo dia essa revelação. Deus dá a graça no momento que você precisa. Era o momento que eu tinha uma necessidade de uma confirmação da missão, isso aconteceu. Né? E é interessante, Padre Alberto, porque não é diariamente não, mas vem muitos testemunhos assim em conta da gente. Interessante. Né? Até pessoas às vezes que querem esclarecer. Esses dias mesmo aqui chegou uma pessoa, olha, eu tenho um problema de consciência, eu tive uma dívida com um amigo, não paguei, e agora que faço dessa minha experiência de sonegação, entregar uma cesta básica. Será que eu estou me redimindo? Não há dúvida, né? Porque se hoje ele faz isso aí como responsabilidade, né? Então a gente passa a ser, eu acho assim, como o fundador nosso diz, a nossa livraria deve ser um centro que deve irradiar essa luz de Jesus Cristo. Né? E se a gente está atenta, a gente é capaz de perceber, né? Que Jesus está ali, que ele fala por meio de uma mensagem. Sim. Né? Mas ele fala pela palavra de Deus, que nós somos dispostos. Né? E dessa experiência do Rio, depois fui chamada para uma experiência maior. Depois de 8 anos, eu vim substituir também outra irmã, e à época a gente tem ainda as livrarias onde não tem comunidade. Então, as livrarias são gerenciadas por leigos e tem uma supervisora. Eu fiquei, então, 14 anos nessa experiência no Nordeste. Nordeste, literalmente. Olha só. De Recife a Teresina, né, onde as livrarias que não têm comunidade, né, os 5 estados, que eram, então, Pernambuco, João Pessoa, Natal, Alagoas, Aracaju, Teresina e depois Macapá. Então, eu supervisionava essas livrarias. Então, era uma itinerante da comunicação. Ficava visitando, viajando. Então, por exemplo, a distância que temos de Recife a Natal são de 4 horas. Então, eu dividia a semana. Passava por João Pessoa, Natal. A outra semana, Alagoas e Aracaju. E a outra semana eu ia para Teresina, né? Então, uma viagem foram 14 anos nessa experiência. Nossa Senhora. Tinha muita riqueza, porque é incrível. Sabe que os estados a gente pensa que Nordeste é Nordeste, né? E a gente troca, mesmo a gente do Sul, acho que tudo é Norte, né? Meu Deus, Norte é muita diferença do Nordeste, eu vejo agora, né? Aí tá, depois passei mais 3 anos em Fortaleza, voltei para o meu Paraná, que eu nunca tinha morado. Olha só. Foi época da pandemia, aí foi um horror, né? Que tudo gelo, né? E pandemia. Aí quando passou 1 ano da pandemia, eu fui convocada a vir aqui para o Pará. Agora estou conhecendo o Norte, me encantando com esse Norte. Você sabe o que eu descobri, lendo a Bíblia e se morando aqui?
que o paraíso é aqui na Amazônia, aqui no Pará. Gente, aqui tem de tudo. Tem exuberância de árvore, tem exuberância de animais, de água. Eu me vejo cercada por esses rios. Essa coisa é muito linda demais. E essas frutas, né? Acho que o paraíso é aqui, viu? Oh, meu Deus, eu também acho. Também acho. Então, é a primeira vez que a senhora está atualmente... No Paraná direto, no Pará. No Pará. É. Olha e só. Assim, tô achando... Também não saí muito, não. Eu só acho encantador ali na Presidente Vargas, quando eu olho, eu vejo esse rio dessa imensidão, meu Deus. É muito lindo, né? Que bom, irmão. Olha que alegria. Eu pergunto para a senhora, atualmente a sua missão é na livraria? Na livraria. Na livraria. Isso, estou na livraria. A gente está na livraria, né, fazendo esse processo, porque acredito também. E tem até uma igreja muito aberta. Eu sinto aqui no Pará. Ainda temos muita religiosidade, né? Sim, o sim. povo crente, né? E a gente, nós fazemos muita missão nas outras dioceses, né, com experiência de indo com a livraria, né? Nossa, uma receptividade muito grande, viu? Muito grande. Agora, nesses dias eu fui na Palmares e Tailândia, né? Uhum. Gente, que experiência linda com aquele povo, né? Para catequese, falar da campanha da fraternidade, né? Então, a gente está sempre muito aberta também na livraria, né? Para estar respondendo, à medida do possível, às necessidades que somos convocadas a realizar. Temos as irmãs também que também são mais preparadas, né, na parte da catequese, a irmã Cristiane, né, a irmã Rosiane, né, então somos uma equipe de poucas irmãs também, viu? Antes aqui era 12, hoje nós somos 5. Né? Tem a irmã Ana Gleice também que trabalha direto, né, com a Pascom, né, a irmã Ana Gleice está muito direto ligada à Pascom aqui da Diocese, e também no trabalho vocacional, né? E aí esse despertar que está muito em comum e em conjunto com as outras congregações aqui no Pará. Isso é uma riqueza muito grande também. Sim, sim. Uma coisa que eu acho também bacana da livraria, que a senhora está partilhando essa experiência bonita que a senhora teve, né? Tem muita gente que tem o costume também, né, leigos nossos, nossas paróquias em geral, de modo especial aqueles, né, que já têm uma caminhada de muito tempo, que às vezes assim, vou na livraria, vou no comércio, tem que passar pela Paulinas, né? Tem que dar uma olhadinha nos lançamentos, né? Já vira meio que um hábito. Verdade. Né? Sabe o que o cliente de Paulina é fidelizado. Mesmo que tenha em outro estado, mas sabendo que tem Paulina, vem nos visitar. Até no mundo, viu? Eita, tanto brasileiro, quando vai para outros lugares, vem sempre com uma lembrancinha, com uma foto que passou nas Paulinas. E os que vão de fora também, sabe? É interessante isso, né? Graças a Deus, a gente sente que tem alguma coisa que é uma continuidade, né? Sim, sim. Faz a experiência, eu acho que faz a experiência conosco desse carisma da comunicação e sente quase que um ponto turístico. Olha, isso é tão verdade. A primeira vez que João Paulo II veio no Brasil, e ele viu uma vez também específico lá no Rio de Janeiro só para a família, né? O congresso da família que teve. Sabe que as famílias que ficavam nas famílias, eles vinham trazer para a nossa livraria como um dos pontos turísticos, entre o Cristo Redentor, Pão de Açúcar e as Paulinas, né? Então já fica impressionante. Isso é muito lindo, né? Ter essa fidelidade mesmo. Sim, de fato. Eu digo porque, assim, eu fui coroinha há muitos anos, né? Sempre quando eu ia no comércio eu tinha que passar na Paulinas, para olhar, né? Ver se tinha alguma coisa nova lá para comprar, para ver o preço e tudo mais. É verdade. Padre Alberto, a gente fala essa geração sua, então a geração dos mais ligados à igreja tem. Mas eu vejo que tem muito ainda a conquistar, né? Tem ainda muitas pessoas que a gente precisa atingir, certamente. Né? Muito atingir. E assim também, a gente faz essas duas experiências lindas. Alguém da fidelização, porque gosta de Paulinho, tem que passar, e alguém que às vezes entra pela primeira vez, que passa às vezes na rua e não vê. Uhum. É porque não está despertado, né? E de hoje que essa multiplicidade de informações, né? As pessoas nem prestam muita atenção, né? Então eu falo, olha, a vida e a vocação e o carisma é sempre novo, né? Você não pode cansar de propagá-lo, né? De fato. De fato. Agora eu pergunto para a senhora, né, depois de quantos anos já de vida consagrada? Eu já estou com 40 anos. 40 anos já, olha só que coisa boa. E tendo essa experiência agora, né, de estar em Belém, estar no norte, né, já participou do Círio alguma vez? Passei. O ano passado que eu cheguei em agosto, o Círio começou, né? Ah, pronto. Foi linda, então... experiência inédita, encantada. E você sabe que eu sou, como eu falo, que era minha religiosidade muito diminuída, adoro procissão. Então, em tudo que tem aqui no Círio, eu participo, viu? Aí não fiz a promessa do joelho, não, mas eu gosto muito de participar mesmo. Eu gosto, acho muito lindo. Eu imagino. Tem alguma coisa assim que eu pergunto para a senhora, depois desses anos, né, de consagração, estando aqui em Belém, né, tem algum sonho que a senhora deseja ainda assim, experimentar, uma realidade que a senhora quer conhecer, que ainda precisa passar pela sua vida? Né, alguma experiência, alguma coisa assim do tipo que a senhora tem no coração que a senhora ainda quer realizar? Tenho sim.
Eu vejo, por exemplo, a experiência com os ribeirinhos. Ainda não fiz. Legal. E eu vejo que esses dias mesmo, uma missionária até de uma leiga consagrada dos Carmelita, ela veio com umas fotos, coisas muito interessantes, né? Eu falei, ainda não fiz essa experiência aqui no Pará. Como eu falei, aqui é o paraíso, e todo esse mar, essas águas que tem, eu tenho vontade de fazer essa experiência dos ribeirinhos ainda, né? Legal. Uma experiência de estar lá com eles, fazer essa convivência. Temos algumas vocacionadas muito lindas, uma menina aí que o pai é diácono, e ela está fazendo uma caminhada com a gente, e ela mora nessa realidade, né? Que tem que ir de barco, né? Como vocês falam, tem que ir de barco, né? Faz aquelas embarcações. Tem cidades ainda que é na palafita, né? Eu não conheço isso ainda não. Ah, você vai ficar encantada. Vou ficar, com certeza. Olha, vou ficar muito encantada. É um sonho que eu tenho de realizar aqui no Pará, antes de ser transferido para que a gente está, nunca a gente está, fica para sempre. Exatamente. Mas não quero que demore muito não, tomara que chegue logo. Que bom, que bom. Bom, irmã, nós já estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui conosco, né? Certamente, essa experiência aqui em Belém, né, irá fazer muito bem para a senhora, né? Nossa igreja, nossa arquidiocese, a vida desse povo, né, do Pará, como a senhora bem falou, é um povo muito, muito religioso e devoto de Nossa Senhora, né? É participante, né, ativo da igreja. Isso certamente será uma coisa muito boa para a senhora. E a outra via também, né? Penso que a nossa igreja também ganha muito com a sua presença, né, sua contribuição, seu carinho, sua alegria, sua espontaneidade. Isso é uma coisa, né, fantástica, né? Das irmãs paulinas que eu já entrevistei, né, a gente sempre percebe a mesma coisa, né, a alegria, né, a espontaneidade. E eu pergunto para a senhora, né, a pergunta que eu sempre faço para as pessoas que estão aqui: valeu a pena deixar tudo para fazer a vontade de Deus? Com certeza. Se tivesse outras vidas, faria o mesmo. Largaria tudo. Não acho que eu larguei tudo não, mas eu acho que a entrega, ela é fundamental na minha vida, sabe? Eu acho que a vocação é alguma coisa que a gente ganha como presente e é alimentado também no presente na graça de Deus. Adalberto, eu também fico muito feliz, agradeço. Você sendo um jovem, né, assim, encantada com esse programa lindo, né, e com certeza pode ser um grande despertar, né? Deus serve-se de nós para que realmente as outras vocações apareçam, né, e dê seguimento a esse ideário que é muito lindo. Vale a pena a consagração. Certamente que sim. Muito obrigado mais uma vez, que Deus abençoe. Leve o nosso abraço para todas as irmãs também, viu? O nosso convite para que possam estar também conosco aqui. Acho que ainda não vieram, porque eu já gravei com algumas, mas tem outras que ainda estão aí esperando. Estamos esperando a presença de vocês também por aqui, tá bom? Obrigada, amém. Voltaremos sim. Sim, sim, sim. E esse foi o nosso programa Vida Consagrada de hoje. Agradeço o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia, você que esteve junto conosco no nosso programa. Para você rever as nossas reportagens, basta você acessar o portal de nossa Fundação Nazaré de Comunicação ou então o nosso canal no YouTube, o YouTube da Fundação Nazaré de Comunicação. A todos, obrigado pela sua audiência, Deus abençoe e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.